Deus fez na vida daqueles adolescentes, da galera que estava trabalhando. Porque quando você vai para um retiro, irmão, não tem quem escapa. O Senhor vai pegando todo mundo. Até o caseiro que estava lá, de alguma forma Deus pegou ele. Então não tem para onde correr. A gente só precisa estar sensível, vulnerável ao Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu compartilhei com os nossos irmãos no domingo lá. Os textos são os mesmos, mas a palavra tem bastante coisa diferente. Amém? E eu amo a palavra do Senhor Jesus por isso. Se você usar o mesmo texto para pregar 10 dias seguidos, você vai pregar 10 mensagens diferentes. Isso é a coisa mais extraordinária. E isso porque o Senhor não é como nós. Nós somos seres limitados. E às vezes a gente pensa só dentro da nossa caixinha, só dentro da nossa bolha, né? Às vezes a gente tem a nossa caixinha própria. O Murilo tem aqui, o Murilo e o Richard tem aqui a caixinha deles, onde guarda a bateria. Mas às vezes a gente está dentro desse lugar, pensando só dentro da nossa caixinha. Já ouviu alguém falar assim, ó? Pensa fora da bolha. Já ouviu esse termo? Às vezes a gente só pensa dentro da nossa bolha. É só dentro daquilo ali. E às vezes a gente não está aberto à novidade de vida. Às vezes a gente não está aberto a uma mudança de vida, mudança de atitude. E eu sei que pensar fora da caixinha não é fácil, porque talvez a gente está preso em tradições que perpetua dentro de nós, talvez há gerações. Mas, irmão, a gente precisa estar disposto a mudar o curso de algumas coisas. A gente precisa estar disposto a quebrar algumas tradições religiosas que às vezes nos mantém escravo por gerações. Mantém escravo nossos bisavós, mantém escravo nossos avós, nossos pais. E se isso não mudar, os nossos filhos continuarão sendo escravos. Então a gente precisa entender Romanos 12:2, o texto que o Rodrigo ama. Talvez seja o texto que ele mais ama dentro da Bíblia, seja esse. Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, a fim de que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, algumas coisas na nossa vida, gente, só vai mudar de verdade quando a gente pôr um ponto final naquilo que a gente está arrastando como bola de chumbo presa em corrente nos nossos calcanhares. E o que eu estou dizendo para você é com muito temor e muito tremor. Porque se a gente não quebrar isso, na hora que a gente partir dessa para melhor, os nossos filhos vão herdar. E aí os nossos netos vão herdar. E os nossos bisnetos vão herdar. Até que a gente, ou até que alguém, se posicione para que isso seja, de uma vez por todas, dissipado das nossas vidas. Então, a transformação,
ela parte de uma mudança. Se não tiver mudança, não tem transformação, irmão. Não tem. Então a gente precisa entender isso. Não é porque a gente cresceu vendo que aquilo ali dava certo pro fulano, pro Beltrano, pro Ciclano, pro Espartano, que significa que vai dar certo também pra gente. Ou que significa que seja também pra gente. A gente tem que entender isso, irmão. No início do meu ministério, eu não sabia quem eu era. Porque eu copiava todos os pastores que eu achava legal pregando. Já passou por essa fase na sua vida, alguém? Eu imitava todos os caras que eu achava que era legal, dali um pouco eu estava imitando o jeito de falar, a forma de expressar, a roupa que vestia. E aí um dia em oração Deus me fez uma pergunta. E a pergunta foi: quem é que está falando comigo? É o Diego que eu gerei, criei e formei? Ou é alguém que o Diego está copiando? Por quê? Porque até na oração eu comecei a copiar. Porque eu achava que pela forma como esses caras oravam, era a forma como Deus então iria responder. Então a gente tem que entender isso, irmão. Cada um tem a sua identidade. Cada um tem a sua forma. Cada um tem o seu meio. E desde que a gente respeite, tá tudo certo. Tem gente que gosta de chocolate branco. Né, João? Tem gente que gosta de chocolate preto. E agora eu tenho que vigiar com tudo que eu vou falar, porque... Ao leite. Muito obrigado, irmão Marcelo. Ao leite. Tem gente que gosta de um amargo, 70%. Mas também tem gente que não gosta e gosta de pudim. E tá tudo certo. Tá tudo bem, irmão. No meu caso, tudo que for doce eu gosto. Não tenho problema com isso. E salgado? Também, irmão. O que tiver na mesa é o que vai cair para dentro. E tá tudo bem. Por quê? Porque nem todo mundo aqui é igual a mim. Alguém aqui é igual a mim nesses gostos, gente? Ó, temos 1, temos 3, 4, 5, 6. Ó, eu já tenho um time. Já podemos marcar um futebol. Mas nem todo mundo é. Nem todo mundo é. Tem gente que gosta de comer rabada. Com mandioca. Tem gente que vai dizer: Deus me livre de comer rabada. Mas, irmão, coisa boa quando você pega aquele pedacinho de carne de dentro da panela de pressão e você vai roendo aqui. Chega a engolir a baba agora, né? E você vai falando e vai dando vontade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Nós somos diferentes. E a igreja primitiva, com base naquilo que o Rodrigo estava ministrando agora há pouco, também era repleta de pessoas que eram diferentes. Só que o texto que o Rodrigo leu é um dos textos que eu também mais amo dentro da palavra de Deus. Porque diz o quê? E eles perseveravam, inclinavam, dedicavam o seu coração aos ensinos dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na oração. Mas não eram pessoas diferentes? Então, o que nós aprendemos com isso? Que a unidade autêntica e genuína, regida pelo Espírito Santo, é aquela que, independente da quantidade de pessoas, povos, nações e línguas, independente do que seja, quando nós estamos com os olhos fixos num mesmo propósito, falando uma mesma linguagem, inclinando o coração a um mesmo lugar, Deus faz com que aquilo que é diferente se torne único, resplandecendo a sua glória.
Então a gente precisa entender isso. Eu estou te falando tudo isso, um pouco eu não sei porquê, outro pouco agora no final eu entendi. Porque o primeiro texto que nós vamos ler vai falar justamente sobre uma bagunça que Deus fez. E o primeiro texto é Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Esse primeiro texto vai falar que Deus faz uma bagunça na terra, gente. Só que antes de Deus fazer, irmão Claudeci, a bagunça na terra, os homens já eram diferentes uns dos outros. E aí o que chama a minha atenção, irmão Rodrigo, é que mesmo os homens sendo diferentes uns dos outros, a Bíblia vai dizer que Deus precisa fazer uma bagunça, porque senão ninguém mais parava eles. Porque mesmo sendo diferentes, eles falavam uma mesma linguagem. Achou Gênesis capítulo 11? A partir do verso 1 diz: em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua, ou seja, a fala era a mesma em qualquer lugar. E de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo o ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso, ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Senhor, te agradecemos pela tua presença. Espírito Santo, te damos toda a liberdade e inclinamos o nosso coração ao seu. Por isso, tenha toda a liberdade em nos ministrar e falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é uma confusão gigantesca, gente. Só que foi necessário. E aí a gente volta a falar justamente sobre isso. Era um monte de gente, cada um com uma personalidade diferente um do outro, mas a Bíblia diz que eles se unem e tomam uma decisão. Qual a decisão? Vamos construir uma cidade. Primeiro ponto, vamos construir uma cidade. Agora pensa para raciocinar comigo. Gente, quanto empenho existe para se construir uma cidade? Porque você tem que começar planejando tudo. Você tem que planejar ruas, avenidas, becos. Você tem que planejar tamanhos que os terrenos serão determinados
você tem que planejar que essa cidade, ela não pode ser uma cidade limitada. Você precisa ter uma visão de que essa cidade, ela precisa se expandir. Ela está começando pequena, mas nós não podemos ter esse pensamento. Nós precisamos ter o pensamento e a visão de que ela vai expandir. Então se cria um projeto. E se fosse só o projeto de construir uma cidade, estava tudo bem. Só que a questão toda é que com o desenvolvimento e o crescimento da cidade, agora os homens querem a glória para si. Porque eles dizem, olha, está tudo certo, está tudo caminhando. Então vamos fazer uma coisa agora maior ainda. Vamos construir uma torre. Mas não vai ser qualquer torre. Nós vamos construir uma torre cujo topo dela entre dentro do céu. E depois que nós fizermos isso, zerou. Todos se lembrarão do nosso nome. Então, o objetivo daquela construção da torre era para que a glória fosse removida do seu destino original e fosse colocada dentro do coração dos homens. E, cara, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, toda vez, meu irmão, que nós quisermos a glória de qualquer atividade para nós, prepare-se, Deus vai derrubar o seu castelinho de areia. Toda vez que você for fazer algo para que o seu nome seja glorificado, se prepare. Alguém vai chutar o seu castelo de areia. Alguém vai vir enviado por Deus e vai derrubar isso daí. Por quê? Porque tudo aquilo que nós vamos fazer precisa ser para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Nós precisamos ter esse tipo de entendimento, gente. Ah, pastor, mas eu preciso deixar um legado. Tudo bem, construa algo, deixe um legado, mas nunca deixe de escrever na biografia da sua vida que tudo o que você fez foi por meio dele, por ele e para ele. Porque esse é o objetivo. Essa é a questão. O que você precisa entender é, Deus tem um anseio no seu coração. Qual o anseio? De achar pessoas que estejam dispostas a co-criar com Deus. O que é isso? Criar algo novo com Deus. Porque hoje, o que mais se replica é, hoje nada se cria. Tudo, essa é a maior mentira que o diabo conseguiu introduzir no coração e na mente do ser humano, para que o ser humano se tornasse alguém limitado. Porque se Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, meu irmão, pelo amor de Deus, diga para mim, você acha que Deus não tem capacidade de te dar um projeto que ele ainda não deu para ninguém? A questão é, será que nós queremos co-criar com Deus? Ou só queremos copiar aquilo que alguém já está fazendo? Essa é a questão. Meu Deus, meu irmão, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, de agir. A gente precisa entender, o nosso Deus, ele é uma fonte, segundo a Bíblia, inesgotável. A questão é que às vezes nós não temos coragem de orar e dizer, Deus, me dê um projeto que o Senhor não deu para ninguém. Porque a gente tem medo de não dar certo. Ou, simplesmente, de ser algo da nossa cabeça. Eu lembro que nos anos de 2004, eu morava numa cidade muito pequena, no interior, no Triângulo Mineiro. E em São Paulo eu já tinha visto muita coisa circulando na rua. E aí eu comecei a reparar que lá nessa cidade onde eu morava, não tinha algumas coisas que eu via em São Paulo. E aí teve um dia que eu olhei e falei assim, tem uma coisa que não tem nessa cidade. E a pessoa que fizer vai arrebentar de ganhar dinheiro.
E aí uma pessoa disse assim para mim, o que que é? Eu falei assim, eu nunca vi ninguém aqui empurrando um carrinho para vender espetinho de carne assada. Nunca vi. E a pessoa olhou e falou assim para mim, verdade, não tem. Se alguém quiser comer um churrasco, ou tem que fazer em casa, ou tem que... Porque na cidade que eu morava também não tinha restaurante de carne assada, não. Viu, gaúcho? Se tu fosse para lá, tu ia passar raiva. Não tinha espeto corrido. Não, minto, tinha um na rodovia, que era o mais perto. De repente, irmão, eu estou andando na rua, de bicicleta, voltando de uma visita que eu fui fazer, um cheiro foi tomando conta do meu nariz. E aquele cheiro foi se aumentando, aumentando. De repente, quando eu olho, o que tinha na esquina? Um carrinho. Com um cara vendendo espetinho. Aí você pensa que estava só ele? Não. Gente, tinha, sem brincadeira, umas 12 pessoas esperando para comer o espetinho. Não demorou um mês. Cada esquina parece que você tropeçava num carrinho de espetinho de carne. Por quê? Porque as pessoas não conseguem olhar e entender que se elas inclinarem o coração delas ao Senhor, os segredos do coração do Senhor serão revelados ao coração delas e elas irão fazer aquilo que ainda alguém não fez, porque não recebeu da matriz, da fonte, a estratégia para que ela possa fazer. Aí eu te pergunto, irmão, como é que foi que Freud desenvolveu a psicanálise? Como é que foi, cara, que esses homens fizeram grandes descobertas? Ah, ele criou a lâmpada. Meu Deus, esqueci o nome do cara que criou a lâmpada. Fugiu. Thomas Edison, obrigado, isso mesmo. Como é que Thomas Edison descobriu a lâmpada, meu irmão? Quantas vezes esse cara errou para poder a gente... Claro que hoje está mais evoluído do que era naquela época, mas quantas vezes esse cara errou para construir a lâmpada? Quantas vezes alguém olhou para ele e disse, mano, para, velho. Você só está gastando dinheiro. Você só está gastando matéria-prima. Para com isso. Mas enquanto ele não concluiu a ideia que ele teve, ninguém parou ele. Aí é a questão. Será que não existe nada nesse mundo que Deus não possa dar para você de forma única, para que você possa abençoar e mudar a vida das pessoas? O problema da humanidade hoje, irmão, é que a humanidade não quer mais pensar. A humanidade quer viver como filhote de passarinho. É nojento, mas eu vou dizer. A mamãe passarinho viaja. Pega a minhoca, mastiga toda a minhoca na boca dela. Volta para o ninho. E o que os filhotes fazem? A humanidade hoje deseja que alguém sonhe por ela, pense por ela, planeje por ela, desenvolva por ela e só vomite na boca dela para ela ter o prazer daquilo que ela viu. Porque não se inclina o coração ao coração do Senhor. Somos diferentes, irmãos. Mas se nós falarmos uma mesma linguagem, as coisas então se tornarão diferentes. E nós nos tornaremos uma unidade. Essa é a questão. Vamos construir uma torre, nosso nome vai ser glorificado. Deus diz, vamos descer. Deus desce. E eu fico imaginando Deus andando no meio daquele povo todo. Observando tudo que aquele povo estava fazendo. Tudo aquilo que eles estavam construindo. E aí Deus simplesmente olha e diz, desçamos e confundamos a língua dos homens. Porque eles falam uma mesma linguagem. Esses dias atrás eu disse que as pessoas usam muito esse termo. A igreja me feriu. Irmão, a igreja não feriu ninguém.
a igreja não fere ninguém. Alguém que se denominava igreja te feriu, mas não era igreja. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque são em pensamentos como esse que a gente cria o nosso próprio grupo restrito e não permite que esse grupo se amplie, para que a unidade seja ampliada. Não, no meu grupo, eu brinco com o Rodrigo, quando a gente vai no airsoft dar tiro, no airsoft não, no paintball dar tiro, que um dia o Rodrigo sem querer deu um tiro dentro do meu olho. Quase fiquei cego. E aí toda vez que a gente vai num lugar assim, eu viro e falo assim, ó, o Rodrigo é do meu time. Só que às vezes a gente faz isso na vida real. Na minha mesa, no meu convívio, é só eu e você. Mais ninguém. Não deixa ninguém entrar. Só que o contexto da unidade da igreja, biblicamente cristocêntrica, não é essa. E aí você consegue entender por quê que os membros do corpo de Cristo, mesmo fazendo parte do mesmo corpo, mesmo tendo Cristo como cabeça, não conseguem andar em unidade? Porque se não pensar como eu penso, não serve. Irmão, tu acabou de assumir que nós somos diferentes uns dos outros. Ninguém vai pensar igual. A única coisa que a gente vai ter que fazer é respeitar a diversidade de pensamento uns dos outros, mas nos submetermos à palavra do Senhor para que andemos em unidade. Aí as coisas caminham. Aí as coisas começam a ganhar forma. Aí as coisas, elas saem de um lugar chamado papel. Elas saem de um lugar chamado projeto. Elas saem de um lugar chamado planta. E agora elas entram na esfera de realidade. Toda a construção de uma casa, ela tem uma planta. Mas se o profissional da área não for lá, junto com o material e a sua equipe, e construir a casa, ninguém nunca vai morar naquele pedaço de papel ao qual ela está desenhada. O que nós precisamos entender como igreja de Jesus é a palavra do Senhor é todo o fundamento e o alicerce que nós precisamos para construir, tornar algo palpável, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Só que para que saia daqui e se transforme aqui, a gente precisa estar disposto a andar em unidade. E andar em unidade não é só estar junto. Andar em unidade é ser um, irmão. De verdade. Andar em unidade é ser um. E ser um, meu irmão, é sentir a dor de quem está com dor. É se alegrar com quem está se alegrando. É pular com quem está pulando. Mas também é se render com quem está se rendendo. Porque ser um tem a ver com a manifestação daquilo que Cristo espera de nós. Você já parou para prestar atenção? Quando Jesus está orando, ele olha e ele diz assim: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Então qual é o desejo de Deus? Que sejamos muitos ou que sejamos uma unidade? E o legal é que o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, descrevendo sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. E ele diz: olha, nós somos muitos membros, mas o corpo ele é um só. A cabeça é uma só.
Só que os membros são completamente diferentes uns dos outros. O teu intestino é diferente do teu fígado, do teu baço, do teu pâncreas, do teu pulmão, dos teus rins, dos seus dedos, de parte dos ossos. Mas o seu corpo está funcionando perfeitamente? Por quê? Porque são diferentes. Mas o corpo em si fala uma mesma linguagem. Então você está entendendo, irmão? Faz sentido para você essa palavra? Que às vezes eu fico preocupado de só eu estar entendendo algumas coisas. E aí Deus desce e Ele confunde as línguas. Porque o propósito não era que Ele fosse glorificado e exaltado, mas era para que os homens então recebessem essa glória. Tem um livro que ele é fantástico, de um autor chamado Bob alguma coisa. E a capa dele é bem legal, porque é uma casquinha de sorvete, mas o sorvete está no chão. E o título do livro é O Deus que Destrói Sonhos. Aí, agora ele lançou um outro livro, acabei de comprar. A capa parece a mesma, mas o título desse livro é Como se tornar um cristão inútil. Há possibilidade disso? Quer saber se estamos sendo inúteis ou não? Melhor deixar para depois, né? O que vai expressar se estamos sendo úteis ou não no corpo de Cristo é a forma como vivemos a unidade do seu corpo. Então nós precisamos entender isso, irmão. E independente de quanto tempo de igreja nós temos, ninguém aqui vai ser salvo por tempo de igreja. Pastor, mas eu cresci assim, eu aprendi assim. Pois é, irmão, eu repliquei muita ignorância por não entender de fato o que é que Deus estava dizendo. Eu cansei de replicar ignorâncias, porque foi se replicando ignorâncias ao passar dos anos, dos séculos. Só que Romanos 12:2 diz o quê? Renovação, transformação, entendimento sarado, entendimento sadio. Alguém que está disposto a ser confrontado nas ideias e olhar e dizer, eu uma vida inteira acreditei, mas eu estou vendo que eu estava errado. E está tudo bem, irmão. Está tudo bem. Por quê? Porque o objetivo é que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo. E o tempo foi se passando. As línguas são confundidas. E no meio disso tudo se nasce um problema. Ao ponto de ter que se gerar uma grande dispersão. Porque pensa, alguém dizia, traz tijolo. 10 trazia tijolo. Traz argamassa. 10 trazia argamassa. Agora alguém grita, traz tijolo. E alguém vem com a galinha. E o outro diz, não é galinha, cara, é o tijolo. Aí ele volta com um bode. Por quê? Porque agora já não se tem mais compreensão naquilo que estava sendo a base para a edificação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos trabalhar a compreensão dentro do nosso coração. Porque enquanto nós não compreendermos que ninguém é igual a ninguém, e que nem todo mundo vai agir da mesma forma que eu agiria, que você agiria, a gente vai continuar agindo com distinção, ao invés de gerar unidade. As línguas se confundem, cada um vai para um lado, se encerra a construção de torre, se encerra a edificação de cidade, e cada um para um canto. Agora nós temos aí uma variedade de línguas. Francês, espanhol, inglês, alemão, italiano, russo, japonês, chinês, coreano, português do Brasil.
E você já se imaginou dentro de uma sala, 10 pessoas, cada um de uma nação, conversando? O que se entende? Vamos falar por mímica, que é para ver se a gente consegue compreender. Ou vamos falar por libras? Porque se for por audição e fala, ninguém se compreende. Então eu preciso treinar a minha compreensão, a minha capacitação de compreender. E melhor ainda, compreender que talvez nem todo mundo vai ter o raciocínio rápido como o seu. Eu, para algumas coisas, meu irmão, meu raciocínio é mais rápido do que tu imaginar. Para outras, eu passo vergonha. Eu não sei você, mas eu, quando alguém está pregando, a minha cabeça, a pessoa está pregando, eu estou pensando, um versículo atrás do outro, vai passando na minha cabeça e vai ligando com outro texto. O meu raciocínio para isso aqui é numa velocidade surreal. Mas para algumas coisas eu tenho que olhar e dizer assim, não, eu preciso que você explique de novo. Mas está lógico, está fácil. Eu sei que está lógico, sei que está fácil. Eu não entendi, eu preciso que você explique de novo. E se a gente não tem esse nível de compreensão, a gente não traz para perto, a gente joga para longe. E nisso se gera um distanciamento. E quanto mais a igreja, o corpo se distanciar, menos unidade nós vamos ter. Só que a Bíblia diz em Atos, capítulo 1, versículo 4 em diante, que o Senhor faz uma promessa. E essa promessa é justamente para gerar a unidade do corpo de Cristo de novo. Olha o que diz o texto, Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, o qual salientou ele: de mim vocês ouviram. Portanto, João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que haviam se reunido, lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Ponto. Versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, a descida, o envio do Espírito Santo é para gerar poder, para dar testemunho, não de uma história, mas de um fato, de uma evidência. Agora a questão é, se eu não sou um fato, ou nunca presenciei, ou até mesmo me tornei uma evidência, como eu vou testemunhar algo? Ao ponto de gerar credibilidade em quem está ouvindo. A gente precisa compreender. O Espírito Santo foi necessário ser enviado. O próprio Jesus vai dizer, é necessário que eu vá, para que o Pai envie o Consolador. É necessário. Por quê? Porque se eu ficar aqui só eu, não vai funcionar. Porque aqui eu ainda estou limitado. Então é necessário, gente, tem coisas que são necessárias na nossa vida. A gente precisa parar de ser nenenzinho chorão e nenenzinha chorona. Tem coisas que são necessárias acontecer na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, tem dia, tem noite, tem madrugada, que vai ser necessário você passar a noite toda acordada orando por alguém. Porque tu vai querer dormir e Deus não vai deixar você dormir. E o que Deus está querendo dizer para mim e para você, é necessário que você fique na brecha pela vida de alguém que eu estou pondo na sua mão. Tem coisa que você vai olhar e Deus vai dizer, é necessário que isso aconteça. O quê? Irmão, tem vezes que Deus te põe enfermo
para te levar num hospital, para você pregar para alguém lá dentro. Por quê? Porque se você tivesse são, eu e você não iríamos. Então tem coisa que é necessária. Ai, pastor, mas Deus vai fazer eu sentir dor. Uai, o filho dele sentiu? Por que você não pode sentir? Tu acha que tu é mais bonito e mais bela do que ele? Vai ter situações que vai ser necessário Deus te levar em lugares. Ai, eu não queria vir aqui. Ai, eu não queria estar aqui. E aí Deus vai olhar para você e dizer assim, é necessário que você esteja. Porque de repente, você vai olhar para uma situação. E aquela situação vai te chamar a atenção. E quando você menos esperar, Deus está fluindo através de você. Porque era necessário. Ainda que você não quisesse, era necessário que você estivesse para Deus fluir através de você. É necessário. Gente, tem coisas que são necessárias. É necessário a mudança do estado natural que você nasceu. Para mim foi necessário. Para mim foi necessário sofrer uma mudança, sair do meu estado de nascimento e ir para um outro estado. Sair desse outro estado e ser dirigido para uma outra cidade. Um novo estado. Aí foi necessário sair dessa cidade e voltar para a minha cidade natal. Aí foi necessário que eu tivesse aqui hoje. Porque Deus tem os seus planos. Então é necessário que o Consolador seja enviado. É necessário que o Espírito Santo seja enviado. É necessário. Então não se ausentem de Jerusalém. E o que é que foi que essa galera fez? Eles obedeceram. Eles aguardaram. Ou melhor, como Richard pregou essa semana que passou, nesse propósito que o Rodrigo citou aqui, que nós estamos. Inclusive é postado praticamente, eu acho que todos os dias no grupo da igreja. Não entra quem não quer. Não está mais? Mas estava sendo postado. 50 dias de propósito. Aí um dos dias o Richard pregou e disse, é necessário permanecer. É necessário permanecer. A gente vai ter que entender, irmão, que é necessário que algumas coisas aconteçam. Por quê, pastor? Porque senão a gente nunca vai romper, irmão. Deus visita Abrão em Gênesis 12 e diz, Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se Abrão não tivesse saído, Sara nunca tinha gerado filho, Abraão nunca teria segurado Isaac nos braços, e nós não diríamos hoje que Abraão, biblicamente, é reconhecido como o pai da fé. Necessário. É necessário. Então, em Gênesis 11, foi necessário que Deus confundisse e gerasse um afastamento. Só que agora, em Atos, existe uma promessa. Vai ser necessário que o Espírito desça para que se gere uma unidade. Um só corpo. Um só Deus. Um só Senhor. Um só Espírito. E os discípulos, eles entendem isso. Só que o apóstolo Paulo vai escrever na sua carta aos Coríntios, eu acho que é 1 Coríntios capítulo 15, se não me falha a memória, agora me falha a memória do capítulo, vai dizer que Jesus aparece para uma galera de 500 pessoas ao mesmo tempo. Salientando, aguenta firme, permanece, persevera, ok? Vai acontecer. Só que desses 500, a Bíblia vai dizer que a manifestação de Atos capítulo 2 aconteceu somente para 120. Por quê? Porque 380 fez o quê? Picou a mula. Não quiseram permanecer. Não quiseram insistir. Irmão, deixa eu dizer uma palavra para você, com muito temor e tremor. Aprenda a cavar mais 1 metro antes de você querer desistir.
Aprenda a cavar mais 1 metro. Pastor, já cavei 3. Cave mais 1. Pastor, já cavei 10. Cave mais 1. 15:6 de 1 Coríntios. Cave mais 1 metro. Vai mais um pouco. Sabe por quê, irmão? Porque as maiores riquezas da terra estão nos lugares mais profundos. E se nós queremos viver coisas extraordinárias em Deus, a gente vai ter que aprender a descer. E o lugar mais perto que nós vamos ter que desejar estar, perdoa a minha fala, mas é na ponta da cabeça do dedão do pé do Senhor Jesus. Como Maria fez. Se assentou aos pés. Eu não estou preocupado com comida. Eu não estou preocupado. Eu estou sentada aos pés do Senhor. Isso é importante. Isso é o que eu preciso. É aqui que eu quero estar. Tem um louvor que de vez em quando a gente canta e o louvor diz: é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Que lugar é esse? Senão aos pés do Senhor. Cara, a palavra de Deus vai dizer: os segredos do coração do Senhor é para quem? Para quem teme e busca. Aos quais Ele saberá, revelará os segredos da sua aliança. Então você está entendendo, irmão? Gênesis 11, necessário. Dispersão. Atos 1:8, promessa. Eu vou reagrupar. Atos 2, versículo 1. Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. Em algumas versões vai dizer, semelhante a um estrondo. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas foram cheias do Espírito Santo. Vírgula. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Irmão, se nós formos para o âmbito teológico, esse falar em línguas aqui não é o glossário que nós conhecemos como dom de falar em línguas estranhas. Aqui eram línguas compreensíveis. E o texto descreve isso para nós de uma forma muito clara. Versículo 5. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria... Lembra da bagunça de Gênesis? Agora, para alguém compreender a voz do céu, alguém de uma mesma língua precisava explicar. Aqui em Atos, não. Todo mundo chegou. E conforme a manifestação do Espírito fluía, todo mundo recebia da porção que Deus estava liberando. Versículo 7. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna, nossa língua de origem? O que significa? Que eles tiveram que aprender a linguagem do lugar onde eles estavam. Mas aqui, a forma de Deus tratar com eles não era numa nova língua, Rodrigo. Era na língua materna. Na língua em que eles haviam nascido. É como se nós estivéssemos aqui e ninguém aqui falasse em japonês e tivesse um japonês aqui no meio.
E aí Deus tomasse alguém e tudo que nós estamos aqui pregando, alguém traduzisse, mas a pessoa nunca falou em japonês. Aí alguém vai olhar e vai dizer, uau, interpretação de línguas, um dom, que coisa abençoada, que legal. Ou Deus poderia fazer de uma forma ainda mais extraordinária. Como? À medida em que eu falasse português, o cara entendesse em japonês. E eu já vi isso acontecer, irmão. Não foi comigo, não. Eu até pensei, Ana, que quando eu fosse para aqueles lados, eu falasse em português, entenderia em inglês. E eu confesso que eu tentei, Ana, mas não deu boa, não. Por isso que eu tenho que estudar. Deus não quis me dar essa graça lá. Mas você entende, irmão, que quando o Espírito Santo quer fazer, ninguém impede ele. Quando ele quer falar, meu irmão, não tem capeta do inferno que vai impedir ele de fazer aquilo pelo qual ele foi designado a fazer. Vamos lá, versículo 9. E olha aí que coisa extraordinária. Nós que somos partos, agora são povos, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Então eu fico imaginando, gente, me ajuda, irmão, pelo amor de Deus, eu fico doido. Imagina comigo um grande culto acontecendo e tinha muita gente, porque o texto logo na frente vai dizer que quando Pedro termina de pregar, 3.500 pessoas se rendem ao batismo. Então tinha uma galera. Então eu imagino, não tinha esse som para todo mundo ouvir uma só pessoa falando, mas o que o Espírito Santo fez? Conduzindo cada um para um canto daquele ambiente, e cada um pregando para aquele povo que estava entendendo, e ali foram se formando os cultos nos lares, as células, e a pessoa pregando, e a pessoa falando, o evangelho sendo pregado, e as pessoas dizendo, nós estamos ouvindo. Tem uma versão que diz, sobre as maravilhas de Deus na nossa língua. Gente, você consegue entender que a função do Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo, é gerar unidade no corpo de Cristo, que é a igreja dele. Nós precisamos entender isso, meu irmão. Em nome de Jesus. Versículo 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que tudo isso significa. Irmão, a gente nunca vai entender na plenitude a forma de Deus trabalhar. Um dia uma pessoa disse para mim, pastor, eu preciso entender como esse milagre aconteceu na minha vida. Me ajuda em oração? Eu falei, não, irmã, não dá para te ajudar. Ela falou, como não, pastor? Eu falei, não dá. Sabe por quê, irmão? Irmã, porque o milagre não se explica. O milagre se vive. Então não queira uma explicação. Glorifique a Jesus e viva o milagre que Ele fez na sua vida. Ela olhou para mim e disse, pastor, obrigado. Estou até mais leve no coração. Porque se alguém perguntar, eu vou dizer, não quero saber como Deus fez. Eu sei que eu estou vivendo um milagre dele sobre a minha vida. Então não queira, meu irmão, entender. E aí a gente encerra no versículo 13. Entretanto, outros, para tentar ridicularizá-los, exclamavam, esses estão cheios de vinho. E vou dizer uma coisa, eu estava mesmo. Aquele livro é bom, Rodrigo. O vinho novo é o melhor. Por quê? Porque agora não era o vinho da terra, era o vinho que vem representando o Espírito Santo,
que invadiu o coração, a alma, o espírito daquela galera, velho. E eles ficaram embriagados, tomados, envolvidos pela graça do nosso Senhor Jesus. E nisso se constitui uma grande unidade. Nisso se nasce a igreja do Senhor Jesus. Só que quando a igreja nasce nesse contexto, meu irmão, as perseguições vêm de brinde. Então esse negócio de que o evangelho vai dar tudo certo. Não, porque, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Olha, você não vai ter luta. Você só vai vencer. Irmão, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não precisamos de campanha de vitória, irmão. Sabe, às vezes a gente perde muito tempo orando por coisas que já são nossas. Senhor, me dá. E Deus está dizendo, mas não tenho como te dar, eu já te dei. Eu já te dei. Pastor, e por que eu não estou vendo? Porque a questão agora é acessar o lugar. O problema é que a gente quer insistir pedindo, mas não quer acessar onde já está liberado. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção aonde? Nas regiões celestiais. Isso significa o quê? Que para trazer das regiões celestiais para a terra, nós vamos ter que acessar esse lugar. E acessar esse lugar vai ser necessário. Põe a mão no seu coração e diga assim, acessar esse lugar para viver todas as bênçãos que o Senhor já me deu, vai exigir de mim que seja necessário viver uma vida de renúncia para Cristo. A gente vai ter que entender, irmão, o evangelho é isso. Irmão, o evangelho é cruz. Evangelho é cruz. Evangelho é renúncia. Evangelho, irmão, é morrer. Evangelho é morte. Pastor, mas eu não quero morrer. Mas tu tem que morrer, irmão. Tem que morrer. Tu está muito vivo, tu tem que morrer. A gente tem que morrer, irmão. Diga assim, eu tenho que morrer. Não, fala com convicção. Eu tenho que morrer. Porque senão Cristo não vive em mim, irmão. A gente tem que morrer. A gente tem que perder para ganhar. A gente tem que sumir para aparecer. A gente precisa entender a lógica da matemática de Deus. Porque, irmão, tem uma coisa que eu vou dizer. Quando Deus esconde, nem o Satanás acha. Está até hoje, segundo a Bíblia, procurando o corpo de Moisés. Quando Deus esconde, ninguém acha, irmão. Só que a hora também que Deus expõe, ninguém consegue mais esconder. Só que quem Deus vai expor? Quem entendeu que precisava viver num lugar escondido. Precisava viver num lugar secreto. Precisava viver num lugar de renúncia. Num lugar onde o governo de Cristo, ele é total. E num lugar onde ninguém vai te ver. Sabe, Jesus, ele olha para os discípulos e ele vê os discípulos desejosos por aquilo que ele estava liberando. E aí ele olha e diz assim, olha, quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas, que ficam nas esquinas, gritando e orando em altas vozes, contando os seus feitos. Quero que vocês saibam que eles já receberam os seus galardões. Mas quando você for orar, vai para dentro da tua casa. Entra dentro do teu quarto. Fecha a porta atrás de ti. Ora ao seu pai que te vê em secreto. E o pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então você entende, irmão?
A unidade, ela é gerada primeiro no secreto. Que forma? Entre eu e Deus. E depois que a unidade, ela já se entranhou aqui dentro das minhas entranhas, aí eu começo a ser unidade com você, mano. Eu começo a ser unidade com vocês. E a gente começa a falar uma mesma linguagem. E se nós falarmos uma mesma linguagem, ninguém pode nos parar. Essa é a questão. Vai para dentro do teu quarto, mano. Vai para o teu lugar secreto. Vai para o teu ambiente. Que ambiente? Só você e o Senhor. Só você e Ele. Pastor, mas ninguém vai ver. Quem precisa te ver, irmão, é o Senhor. Irmãos, teve um dia que eu estava muito triste. Eu vou contar esse testemunho para você. Teve um dia que eu estava muito triste, Rodrigo. Porque os irmãos não vinham para o culto. Aí a primeira coisa, se você não é pastor, irmão, entenda o coração de um pastor, antes de você julgar ele. Primeira coisa é isso, irmão. Pode vir, amigo. Não julga sem você conhecer o coração de um pastor. E eu estava muito triste, eu dizia, poxa, ninguém mais vem para o culto. Aí eu comecei a perguntar, irmão Marcelo, Senhor, eu estou pregando errado? E eu comecei a questionar a Deus. E eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Tantas palavras proféticas, tantas profecias, tanto isso, tanto aquilo outro. Eu falei, eu não entendo, Senhor. Por que os irmãos não agarram na missão? Por que os irmãos não agarram na visão? Por que os irmãos não vêm? Irmão, a resposta de Deus para mim foi um soco na boca do meu estômago. A resposta de Deus para mim foi, Diego, você está preocupado se as pessoas vão vir ou não, quando você deveria estar preocupado se eu estou vindo. Irmão, isso foi libertador para mim. Porque eu comecei a entender, não importa se nós estamos aqui em 1, 2, 10, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão. A minha preocupação é, Senhor, o Senhor está aqui. Porque se o Senhor estiver aqui, está tudo perfeito. Porque eu quero a tua presença. Não importa se alguém vai te ver no seu quarto ou não. Quando você entrar para o seu quarto, diga assim, Senhor, o Senhor está aqui. Porque se o Senhor não tiver, não deixa eu ficar aqui também não. Porque eu quero estar onde o Senhor está. A gente precisa entender isso. Sabe, irmão, essas verdades, elas precisam deixar o papel e elas precisam entrar no campo da realidade da nossa vida. Amanhã, quando você for trabalhar, chega lá na empresa que você trabalha, no lugar que você trabalha, não faz nada antes de orar, nada, não põe a mão em nada antes de orar. E fala assim, Senhor, o Senhor está aqui, né? Porque eu preciso que o Senhor esteja aqui. E você pode ter certeza que Deus vai te dar um pequeno sinal de que Ele está naquele ambiente, junto com você. Irmão, não importa quem vem. Não importa quem deixou de vir. Fizemos uma festa de aniversário. Não, melhor, a parábola do banquete. Vamos fazer um banquete. E aí o Senhor disse, olha, chamem a galera. E aí o emissário vai com um convite, bate na porta de um e diz, olha, o meu Senhor vai fazer um banquete e trouxe para você um convite. E aí ele disse, puxa, eu não vou poder ir. Por quê? Porque eu acabei de comprar uma junta de boi. Preciso ver como elas estão. O emissário sai desse lugar e vai para outro e diz, olha, o meu Senhor vai fazer um banquete, trouxe para você um convite. Ele diz, eu não posso ir, por quê? Acabei de me casar, eu tenho que ir para a noite de núpcias.
E o emissário vai para o outro e diz: olha, o meu senhor vai fazer um banquete, está aqui o convite, você precisa. Ele diz: eu não posso, por quê? Acabei de comprar terras, eu preciso analisar como elas estão. E aí o emissário faz o quê? Ele volta. Ele volta para o senhor e diz: ó, ninguém vem. Ninguém vem. E aí o senhor libera uma palavra para ele dizer assim: então sai, vai pelas ruas e traz todo mundo que está na rua. E o emissário sai convidando a galera: vamos lá, pessoal, bora para dentro. E vai ter uma festa, vai ter uma comida legal, vai ser uma coisa boa, hein? Aí o Senhor olha e diz: ainda tem espaço no salão do meu reino. Agora você vai para os becos, para as vielas, para os valados, para os lugares aonde ninguém quer ir, e traz também esse povo, porque o meu reino precisa estar cheio. Irmão, talvez você era a pessoa que estava passando na rua. Bom para você. Mas eu era um dos que estava nos valados. Eu era um dos que estava nas vielas, nos becos. E vou dizer uma coisa para você, irmão. Que bom que Jesus me achou naquele lugar. Porque eu entendi que tinha espaço no reino dos céus para a minha vida. É isso que a gente tem que entender. Você entende, irmão? Você consegue compreender que Cristo dentro de si gerava a unidade para que hoje a gente gere também? Teve um domingo aqui que nós ainda tínhamos culto pela manhã. E eu falei assim: irmão, olha para alguém aqui dentro que você talvez nunca conversou e convida ela para almoçar na tua casa. Eu não sei quem fez, irmão. Mas a primeira impressão parece loucura. Só que às vezes o que a gente não consegue entender é que talvez essa seria uma grande oportunidade da igreja se fortalecer na unidade do corpo de Cristo. Não vai embora sem dar um abraço em alguém que você nunca abraçou aqui. Hoje. Não vai embora sem conversar com alguém que você nunca conversou aqui dentro hoje. Sabe, irmão, a comunhão, a unidade, ela é necessária. Para de fugir da comunhão. Para de fugir da unidade. Para de fugir da manifestação do corpo de Cristo e do cumprimento da sua palavra. Eles dedicavam os seus corações ao ensino dos apóstolos. Irmão, eu não sou um apóstolo, mas eu estou te ensinando alguma coisa aqui nessa noite. Pelo menos eu acho que eu estou te ensinando. E se tem uma coisa que fortalecia a igreja primitiva, era ouvir o que os apóstolos pregavam e praticar o que eles estavam ensinando. Um dos nossos maiores problemas como irmãos é que a gente vem para o culto, a gente ouve a palavra, mas a gente não dá muito crédito para aquilo que está sendo pregado. Porque o que prova se aquilo que nós estamos liberando de fato é uma realidade é quando eu pratico e colho frutos daquilo que eu pratiquei. Por isso que joga para mim, só para me ter certeza, 1 Crônicas 20:20, por favor. Eu acho que é a primeira. Acho que eu vou abrir primeiro que essa. Alguém abre aí para mim, 1 Crônicas 20, já achei aqui. Aqui, não, 2 Crônicas. Isso. 2 Crônicas 20:20. Bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me,
povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e serão bem-sucedidos. Vir para o culto, irmão, e não praticar aquilo que recebemos de instrução é o mesmo que ir para o médico, pegar a receita, mas não comprar o medicamento. Não adiantou de nada. Então a unidade, ela está aí, irmão. A unidade, ela está viva. Ela é uma realidade. Só que a gente só vai saber o que realmente é isso se nós começarmos a praticá-la. E não adianta você dar uma desculpa. Ah, ninguém me chamou. Ah, ninguém me convidou. A unidade tem que partir de cada um de nós. A comunhão tem que partir de cada um de nós. Eu estava num retiro e conversando com uma irmã que estava lá. Ela disse assim para mim: pastor, tem que conversar com meu marido, pastor. Eu falei assim: mas como assim? Ela falou: tu acredita que depois de velho está começando a dar problema? Eu falei: que tipo de problema, irmã? Ela disse: agora, se não fizer um convite formal para ele, ele não vai mais nos eventos da igreja. Eu fui obrigado a conversar com ele e disse: irmão, tu tem que tomar vergonha na tua cara. Que isso, pastor? Sim, tu tem que tomar vergonha na tua cara. Tu faz parte da igreja, tu faz parte do corpo, tu faz parte da unidade. Tá esperando um convite formal? Amadurece, irmão. Parece que depois que teve uma caminhada de crente, tá ficando bobo. Resumidamente, no culto à noite, estava o irmão com o instrumento dele, tocando com o ministério de louvor. No domingo, o irmão estava tocando no culto na igreja. O irmão se posicionou de novo. Para com isso, irmão. Você não tem que esperar convite para fazer parte da comunhão. Você precisa ser a comunhão. Eu preciso ser a comunhão. Eu não preciso esperar convite pela unidade. Eu preciso ser a unidade. Você precisa ser a unidade. Porque afinal de contas, eu sou o dedão, você é o dedinho, você é a orelha, o Richard é a barriga, o Murilo é o cabelo. Cada um de nós aqui é um membro do corpo, mas fazemos parte de um mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça. Você recebe essa palavra? Então que Deus te abençoe grandemente com essa palavra e que ela produza frutos na sua vida, como terra boa, em 30, 60 e até 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Você pode, por favor, ficar de pé no seu lugar? E eu queria te dar uma missão. Posso te dar uma missão? Sim ou não? Como missão, eu queria que você saísse do seu lugar e procurasse alguém que você nunca orou aqui dentro, para você orar com essa pessoa. Bora lá? Bora, irmão. Talvez tenha alguém aqui que você nunca orou. Ainda tem pessoas aqui, irmão. Gera unidade, meu irmão. Gera